Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Alceres Bortoli, estou fazendo aí parte dessa mostra artística cultural do projeto Compartilhando Conhecimentos e Ações, liderado pela professora Adriana, através da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Campo Mourão. E essa semana a gente está sendo uma série de atividades, né, palestras, oficinas, e eu darei uma pequena contribuição com uma oficina sobre plantio de palmeira jussara. A gente vai falar um pouco sobre a importância dessa palmeira, por que devemos plantá-la. E antes disso, né, em um primeiro momento, eu gostaria de fazer uma pequena fala a respeito de uma filosofia da mata. Vou explicar um pouco o que seria essa filosofia da mata, o que eu entendo com isso, para, enfim, a gente depois passar um pouquinho sobre as características dessa palmeira e, enfim, por que que nós estamos no momento, né, crucial da nossa história ambiental e o que ela significa, sobretudo para o nosso bioma. Então, né, quero me desculpar, primeiramente será uma fala e o segundo momento será uma espécie de uma oficina. Muito bem, eu queria fazer uma abertura a respeito da filosofia da mata, indicando que ela não pretende ser uma espécie de tratado, não pretende ser uma espécie de filosofia esquemática, mas eu creio que ela traz, antes de mais nada, um recado. E o recado dessa filosofia, ela não é, ela não é uma espécie de uma mensagem muito feliz, como se fosse um convite, ou uma mensagem que nos deveria trazer alegria. Não pelo que se apresenta. O recado que essa filosofia da mata traz, ela é muito mais um recado, por assim dizer, trágico. E através do recado, eu recupero aqui, né, um famoso texto do João Guimarães Rosa, chamado o Recado do Morro. E depois do Recado do Morro, eu entro em outra parte da literatura mais ligada ao pensamento ameríndio, que é o Recado da Mata. E aí depois a gente entra especificamente no que seria uma filosofia da mata. O Recado do Morro é um texto que se encontra dentro, né, de um ensaio maior do Guimarães, que se chama Corpo de Baile, escrito lá, né, nos meados de 50 e 60. E o Recado do Morro, na verdade, é uma história de companheiros de viagem, andarilhos, pequenos proprietários de terra, cantores, poeta, músico, né? E eles fazem, né, essa viagem, essa equipe de amigos, de colegas meio malucos, traslocados, digamos assim, que caminham meio que de lugar em lugar, encontrando pessoas diferentes, e eles são atravessados de qualquer forma por uma mensagem subliminar. E essa mensagem, que eu digo que é um pouco trágica, é uma mensagem justamente de morte, onde é anunciada, olha só que interessante, primeiro por um morro, né? Esse Morro da Garça, que é apresentado no texto Guimarães Rosa, ele é o primeiro enunciador dessa mensagem trágica, né, que é destinado a esses transeuntes, mas de uma forma muito profética e enigmática. E depois, no decorrer da viagem, eles vão encontrando, né, eles encontrarão novos personagens, outras pessoas, fazendeiros, enfim. E essa mensagem retorna, né? Retorna. E a mensagem, qual que é o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo dessa mensagem também é de que um deles, né, será morto, né? Por traição, inclusive. Mas não se sabe realmente quem é, né? Mas o recado seria isso. É dado pelo Morro, né? O Morro da Garça, no caso, né? Onde o próprio Guimarães faz uma descrição bem interessante, uma descrição
quase que como do humor daquele morro, né? Isso é muito comum nas filosofias ameríndias, inclusive, né? Os povos ameríndios, me refiro sobretudo aqui ao grupo Krenak, eles têm o costume de se levantar e eles gostam de olhar para as montanhas e ver o que as montanhas dizem, né? Qual é o humor das montanhas. E dependendo do que a mensagem que a montanha está a passar, ela ela diz que você, talvez aquele dia não seja ótimo para você sair fazer, né, os seus negócios. Às vezes é melhor você ficar um pouco recluso, ficar em casa, ficar tranquilo e sereno, porque não, provavelmente não é um dia legal. Isso também ressoa bastante na antropologia andina. Aqui eu me recordo bastante da antropóloga peruana, a Marisol de la Cadeia, onde ela descreve um pouco a história dos andinos e, sobretudo, a relação deles com Ausengate, que é uma montanha sagrada, onde eles também têm essa relação bastante intensa, a montanha como um agente e não como um objeto, né, a ser explorado, né, uma montanha de minérios, por exemplo. Não, a montanha ela é um agente e ela transmite uma mensagem, ela participa ativamente na vida não só econômica, mas política e espiritual naquele povo. Então, isso aí, Guimarães Rosa, né, através desse conto chamado O Recado do Morro, apresenta esse aspecto bastante cosmológico do Morro da Garça, que ele que vai, né, dar o pontapé inicial dessa história, que é bastante enigmática, profética, onde deve ser lida nos detalhes, e passo a passo a gente vai tentando entender quem que é o destinatário dessa mensagem e quem que é que está sendo ameaçado de morte. Bom, no decorrer né, da obra vai se perceber justamente que o objeto dessa mensagem é o sujeito chamado Pedro Orozio, né, que é um dos viajantes, né, tem uma bela estatura, parece ser bastante charmoso, bastante cobiçado pelas mulheres, e vai despertar um certo, digamos assim, ciúme entre os colegas. E no final parece que se entende, né, que ele será, digamos assim, encurralado pelos seus colegas. E diante desse anúncio de morte que ele entende no final da obra, ele vai lutar, obviamente, para defender a sua vida. Mas aquilo que eu acho bem interessante que ele explicar é justamente ver, né, de como que a descrição cosmológica do Guimarães Rosa nos faz entender a montanha como não como objeto, mas como um agente. E no prefácio da Queda do Céu, que é hoje talvez um dos tratados né, antropológicos e do pensamento ameríndio mesmo, é uma das obras mais magníficas que eu né, li recentemente e considerado por muitos talvez a maior obra do pensamento brasileiro. Né, foi escrito justamente por um antropólogo francês chamado Bruce Albert e é, foi né, fruto de uma convivência de mais de 20 anos com o povo Yanomami, onde ele justamente faz uma entrevista com um xamã chamado Davi Copenau, e o resultado desse mais de 20 anos de companhia, de entrevista, de estudos, né, deu-se essa obra magnífica chamada A Queda do Céu. E no prefácio, né, o prefácio desta obra é feito pelo Eduardo Viveiros de Castro, né, que é um antropólogo, filósofo, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ele faz justamente remontando ao texto o Recado do Morro, do Guimarães Rosa, ele transforma no Recado da Mata. E, obviamente, também esse recado não é um recado muito animador, né? A queda do céu é justamente um evento climático catastrófico do nosso tempo, onde, digamos assim, a volúpia né, da nossa humanidade ocidental, moderna, capitalista, que insiste em devorar constantemente, né, a terra, né, os seus minérios, né, a montanha. Isso faz com que muitos xamãs adoeçam, contaminados, né, não só pela voracidade, né, do Ocidente, mas também pelas doenças que eles levam
consigo, né? E sobretudo os espíritos maléficos, né? E os xamãs, eles estão, obviamente, tentando suspender o céu para que o céu não caia, não, a gente não tenha um cataclisma. É, eles fazem, né, esses rituais xamânicos para que os espíritos combatam os espíritos maléficos dos brancos, não? E assim mantenham o céu em pé. Claro, também na comunidade, vocês podem ver na imagem aqui abaixo, onde está a aldeia Yanomami, onde se encontra Davi Copenau, você tem um morro, né, aqui do lado também. E essas montanhas também são, segundo a Queda do Céu, um lugar privilegiado dos espíritos, né? Embora os espíritos, né, eles sejam celestiais, né, sim, eles protegem a floresta, eles estão na floresta, né, mas eles não têm contato direto com o solo, né? Eles andam por espelhos, obviamente, sobrenaturais, e eles estão defendendo constantemente a floresta. Mas tem aqui, né, como o Morro da Garça, do Guimarães Rosa, temos aqui a montanha Rutucara, que era, né, segundo os Yanomamis, o antigo céu, né, porque o céu já caiu uma vez dentro da cosmologia Yanomami. Muito tempo atrás, no tempo mítico, ah, o mundo passava por uma constante metamorfose, né? Era uma metamorfose generalizada e intensa. Isso fez com que o céu ficasse muito estável e desabasse. Então, aquilo que era o céu Rutucara, ele desaba e se torna a Terra. Então, a Terra foi uma espécie do devir do céu, né? E, obviamente, né, se a queda do céu novamente acontecer, o céu passa a ser a nossa Terra. E nós passaremos a ser um mundo subterrâneo. Mas tá aí, né? Assim ah, como como o Morro da Garça tem uma mensagem bastante trágica para Orósio, Davi Copenau aqui tem uma mensagem também, né, desse morro, também dos espíritos, também da floresta, do povo da floresta, dizendo que, né, não só ele, mas a humanidade como um todo, de certa forma, está em risco, porque se o céu desabar, né, isso seria um evento que afetaria a Terra como um todo, né, ou afetaria todos. Isso, né, é um evento hoje também científico incontestável, né? Vários cientistas já estão falando hoje do que a gente vive na era do antropoceno. O antropoceno seria essa época, nova época geológica no qual o homem passa a ser, digamos assim, não só um agente biológico, mas geológico, ou seja, nós somos capazes de transformar como um todo o sistema da Terra, né? O sistema biogeofísico da Terra. Então, a gente pode tornar os oceanos mais ácidos, nós podemos remodular, digamos assim, toda a atmosfera, né? Através da emissão dos gases de efeito estufa, né? É, e assim com vários outros patamares, a própria composição do solo, né? Fósforo, nitrogênio, é, a perda da biodiversidade, o consumo de água doce, né? O plástico nos oceanos, não só nos oceanos, também na atmosfera, ou também no nosso organismo, né? Hoje sabe que o microplástico, né? Ele já pode ser encontrado, digamos assim, no nosso sangue. E todos esses elementos combinados, eles fazem com que realmente, né, nós estamos muito perto, né, ou caminhando aceleradamente em direção a uma catástrofe. Nós estamos, né, acelerando de uma maneira espetacular. E isso faz com que a gente, obviamente, chegue ao momento em que realmente o céu desabe, né? Essa ideia do desabamento do céu da de Copenhague é o fato de que nós teremos aí uma espécie de uma mudança na Terra, né? No ciclo da Terra. E, obviamente, isso seria muito catastrófico, não só para nós, né? Mas para a vida, digamos assim, como um todo, né? Na Terra, né? Enfim, então esse recado que é passado no Morro, o recado do Morro do Guimarães, também é o recado da de Copenau para nós. Nós devemos estar mais atentos, né, na nossa relação com o nosso ambiente, né? E então também nós somos os destinatários dessa mensagem. E então devemos correr contra o tempo,
né? Apesar de que tudo aquilo que a gente fez, de qualquer forma, já está aí, não vamos conseguir alterar é, brevemente, né? E talvez muito tempo depois, mesmo que a gente desaparecesse, o que a gente já fez, ou já incidiu no sistema Terra, vai ficar muito tempo aí, né? Por mais que a gente não esteja mais aí. Tem uma célebre frase do Levi-Strauss que dizia que esse mundo, né, muito famosa já, né, já se tornou um clichê, até, né, mas que o mundo começou sem a gente, né, e provavelmente vai terminar sem a gente também. O antropoceno ele começa com a gente, mas ele vai continuar muito tempo aí mesmo depois que talvez a gente não esteja mais aqui. Então, a nossa pegada, né, na Terra hoje ela é tão grande, né, que ela está deixando essa impressão. E isso faz com que os cientistas admitissem que realmente nós entramos numa nova era geológica chamada antropoceno. Bom, então, dado que nós temos aí dois recados bem interessantes e né, muito alarmantes, vamos dizer trágico para nós, que se deu a ideia de se pensar numa filosofia da mata. E por que é importante a gente discutir sobre um pensamento que esteja muito mais ligado à mata, né, do que, às vezes, uma filosofia muito tradicional ligada às questões bastante abstratas ou bastante fundamentalistas, né? E o que seria, então, uma filosofia da mata? O que eu estou querendo dizer com isso? Obviamente, então, já destacando aqui um pouco da filosofia tradicional, que é bastante fundamentalista. Pensa lá desde Aristóteles até o Heidegger, por exemplo, onde se coloca a questão, por exemplo, né, de que é, a questão metafísica por excelência é o ser, ou é o ente. Então, são questões bastante abstratas, onde procura se encontrar um fundamento que dê uma explicação razoável para todas as nossas questões, né, existenciais, políticas, econômicas, né? Então, se tenta encontrar aí uma ontologia, né, que seja fundamental. E, obviamente, então, a filosofia da Marta vai justamente em outra direção, né? Ela não está buscando ali um fundamento último da realidade, enfim, e ela deve ir mais para uma filosofia, uma metafísica mais especulativa, não? Onde se consiga contemplar a diversidade de mundos que existe no mundo, a diversidade de mundos que existe nas próprias florestas, né? Que consiga dar conta da biodiversidade. E, obviamente, não tendo mais, né, como centro, né, dessa metafísica fundamentalista o homem, né, que, obviamente, sempre foi aquele ser privilegiado que tinha e tem, segundo essas metafísicas, filosofias, acesso aos conhecimentos fundamentais de uma primeira filosofia, por exemplo. Essa filosofia da mata também ela não deve ser axiológica, né? Ou que estipula um valor supremo, né? Uma espécie de uma moral que deva dar conta das nossas relações com o mundo. Não, também não é isso, né? Não deve postular um teorema, uma lógica na qual se deduzam diversos outros princípios. Então, também não deve ser moral, né? No sentido que deve dizer o que é certo, o que é errado. Embora tenha, né, que se fazer com uma ética, ou seja, alguma coisa que a gente tem que pensar de como devemos agir, né? Obviamente isso pode fazer parte, né? Como também uma estética, né? Uma estética da existência. Mas, né, não deve ser aí a norteadora, digamos assim, das questões dessa filosofia essa filosofia da mata. Obviamente, então, não deve ser uma filosofia doente, mas ela deve ser uma filosofia, então, agora eu passo a ser mais afirmativo do que negativo, ela deve ser uma filosofia do ambiente, não doente, mas uma filosofia do ambiente. Então, deve ser uma filosofia que consiga pensar a diversidade dos mundos dentro, né, desse planeta que a gente chama de Terra, o que os cientistas chamam de um planeta vivo, chamado Gaia. E deve ser uma filosofia que justamente caminhe não em direção né, de uma de um extermínio das nossas florestas. Embora seja uma filosofia da mata, não é uma filosofia que mata. Então, ela deve ser muito mais uma filosofia
que, para recuperar aqui um conceito, né, do Bruno Latour, que faleceu justamente há poucos meses, onde ele chama de terranos. E eu queria introduzir essa ideia de terranos porque muitas pessoas acham, por exemplo, que quem tem uma proximidade melhor, né, maior ou melhor com esse tipo de filosofia são as pessoas que moram no campo, são os indígenas, né? E não é bem assim, né? Então, a ideia de terranos do Latour é justamente de entender que os terranos são aqueles seres que não se divorciaram, digamos assim, da terra, do ambiente, onde eles se reconhecem como um agente, como todos os outros, né, como o, o Morro da Garça, como a Utucara Yanomami, que nós somos, de qualquer forma, agentes que dependemos de outros agentes, que não somos os mais importantes, mas que fazemos parte dessa, né, dessa rede, onde nós somos uma torre-rede, pertencemos a vários outros, e nos reconhecemos estando completamente é, enraigados na Terra. Nós somos pertencentes à Terra. Então, isso faz com que os terranos não sejam só pessoas que moram, né, no campo, nas matas, nas florestas. Né? Muitas vezes, né, uma pessoa que mora num apartamento em Copacabana, né, ou que está lá, né, trabalhando no escritório na Avenida Paulista, seja muito mais terrano do que um agricultor que está, né, desmatando, né, para implementar, não sei, né, um plantio de soja, por exemplo. Isso reflete, de qualquer forma, duas maneiras muito distintas de agir. Então, aquele que mora em Copacabana ou na Avenida Paulista é muito mais terrano de qualquer forma, se preocupa muito mais, às vezes, com o ambiente, tenta repensar que cada atitude que ele tem, de qualquer forma, tem um impacto ambiental, né, de maior ou menor grau. Né? Então, muito mais terrano do que aquele que está no campo e está ah, pensando justamente só em fins lucrativos, olha para as florestas, né, os nossos rios, os nossos morros, somente como matéria-prima, né, ou alguma coisa que seja explorada, que, né, simplesmente alguma coisa que tenha algum tipo de fim lucrativo. Então, esse é muito mais moderno, né, ele tem mais essa filosofia ocidental, e do outro lado, né, essas pessoas que eles moram na cidade são muito mais terranos do que essas que moram, né, justamente no campo. Bom, e obviamente, então, tá aí, né, a filosofia da mata é uma filosofia no qual nós temos que se pensar como pertencentes a um ambiente no qual nós mesmos também fazemos esse ambiente. De qualquer forma, o ambiente que nós encontramos, e talvez essa é a ideia mais interessante do que a biologia contemporânea e a ecologia, né, apontam, é de que esse ambiente nunca esteve pronto, né? Esse ambiente, essa atmosfera que a gente encontra, ela de qualquer forma foi sendo, né, produzida, fabricada ao longo de milhares de anos, né? E, de qualquer forma, então, nós, não só com as nossas ações, mas também com o nosso pensamento, com a nossa filosofia, contribuímos, né, para que essa atmosfera ela seja propícia, né, para a expansão da biodiversidade, ou, né, se a nossa filosofia for justamente olhar para, né, esse ambiente como simplesmente algo a ser produzido, manipulado, né, explorado e transformado em mercadoria, nós, obviamente, introduzimos um pensamento que desintegra, né, a atmosfera ou a estabilidade, né, do sistema da Terra, favorecendo aí aquilo que nós já estamos assistindo, uma espécie de extinção em massa. Já tivemos 5 grandes extinções e cientistas já acreditam que nós estamos caminhando para uma sexta extinção em massa. Uma filosofia da mata que lá justamente se contrapõe à filosofia moderna e capitalista, certo? Então é isso. E falando em mata, filosofia da mata, eu não poderia deixar de falar justamente da Mata Atlântica, né? Que é onde se encontra a nossa palmeira jussara.
E a Mata Atlântica, de qualquer forma, olhando para a sua história, desde a chegada dos portugueses aqui, né, tudo que a gente assistiu foi justamente uma devastação. Inclusive, eu trago aqui para vocês um livro que li, muito interessante, escrito por um americano chamado Diane Warren, A Ferro e Fogo, a história e devastação da Mata Atlântica, que justamente conta toda a história da Mata Atlântica, desde a chegada dos europeus na costa brasileira até os dias de hoje. E, né, obviamente, toda a extensão da Mata Atlântica que pega desde do norte do Rio Grande do Sul, passando, né, pela Argentina, né, o oeste da Argentina, do Paraguai, Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, e pega a costa litoral, né, passando ali para o Rio de Janeiro, Espírito Santo. Com toda essa costa ali, que era, né, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, hoje resta somente 200 mil quilômetros quadrados. Então, nós tivemos aí, né, da porcentagem total da Mata Atlântica, hoje resta 12%, né, numa margem mais otimista, né? Alguns acreditam que, intocada mesmo, a Mata Atlântica hoje tem somente 8,5%, né, da sua composição original. E trago também aqui alguns dados para vocês, bem interessante, de que ver como que a destruição da Mata Atlântica, de qualquer forma, ela ainda persiste, né? Nos últimos anos, sobretudo nesse ano, a gente teve, né, um desmatamento recorde. E não estou falando do bioma amazônico, estou falando da Mata Atlântica. Então, aqui eu até trouxe para vocês um gráfico de ver o quanto que foi desmatado a Mata Atlântica só no primeiro semestre desse ano, né, onde a gente teve aqui, né, por quilômetros quadrados, por metros quadrados de destruição de biomas, a nível de Brasil, falando só da Mata Atlântica, repito, né, tivemos 213 milhões, né, de metros quadrados destruídos. E olha só, né, o Paraná, né, está em terceiro lugar, atrás da Bahia e Minas Gerais, como o terceiro estado que mais desmatou, né? Então, só no Paraná foram 16 milhões e 70 mil metros quadrados da Mata Atlântica destruída. Aquilo que é bem interessante, para retomar só o livro do Dian, é que ele justamente usava, né, descrevia ao longo do livro, justamente que a destruição da Mata Atlântica, a devastação da mata, deveria ser uma espécie também de recado, né, para a vizinha do norte, para a floresta amazônica, né? Aquilo que a gente fez aqui não fazer lá, né? Mas parece que o que a gente fez aqui ainda não foi o suficiente. A gente continua destruindo ainda mais, né? E o pouco que restou, né, ainda está sendo destruído. Dentro do Paraná, né, não sei se alguém que assistirá esta fala, esta oficina, é, percebe que os principais municípios que desmataram no Paraná. Então, em primeiro lugar, Nova Laranjeiras, com 609 hectares, Ortigueira, 130, Prudentópolis, 123, Espigão Alto do Iguaçu, 119, Rio Bonito do Iguaçu, 111, Tibagi, 100, Guarapuava, 95, Pinhão, 89, Bituruna, 87 e Lapa, 76. Bom, ah, então tá aí, né? A escalada destrutiva da Mata Atlântica, ela não parou. E aí deu essa importância de fazer essa oficina, né? De como plantar a palmeira jussara, por que plantar a palmeira jussara, qual a importância dessa palmeira, né, para o bioma da Mata Atlântica, né? Primeiro, a questão assim terminológica, né? Justamente para recuperar a etimologia. A Jussara com C cedilha ou Jussara com dois S, isso depende bastante. Jussara é muito mais vulgar, Jussara com cedilha é mais vulgar. Eu gosto mais com C cedilha porque remete mais a uma concepção mais ameríndia, né, ou indígena. E a Jussara, como ela é mais usada em texto acadêmico, assim, um pouco mais formal, né? O nome científico é justamente Euterpe edulis, né? Ela é da família Arecate, também conhecida como palmito jussara, içara, palmiteira, palmito doce, açaí do sul, né? Açaí do sul justamente porque
O açaí é da mesma família, né? O nome científico é Euterpe arecate, oleracea, desculpa. Eles são muito próximas, né? Simplesmente porque o açaí, ele justamente produz por perfilamentos, né? Você corta, ele brota, e a Jussara, ela não, ela tem somente né? Um haste, novamente, se você corta, ela não brota novamente, né? Mas os frutos são muito parecidos, né? Você vê, aqui os cachos são roxos, né? E ela é muito nutritiva, inclusive, né? Segundo os estudos, até mais nutritiva do que o próprio açaí. Então, ele é o nosso açaí aqui do sul, né? Do bioma da Mata Atlântica. E ela é, assim, uma considerada uma espécie de planta-chave para o nosso bioma, né? Porque ela alimenta aí mais de 70, quase 80 espécies de animais entre entre mamíferos e aves, né? Então, aqui só para, né, concluir, ela é uma palmeira muito grande. Então, se vocês tiverem o desejo, o interesse de plantá-la, muito cuidado, né? Embora ela pode até tolerar ficar um tempo em ambientes internos, né? Mas ela é nativa, ela pode chegar até 20 metros de altura, então é bastante alta, né? Você não vai poder ter ela aí na sua casa ou dentro do seu apartamento. Então você pode plantar, pode ter por um tempo, né? Cultivar ela em vaso, mas realmente para atingir toda a sua plenitude, ela precisa estar num ambiente propício, né? Ela precisa estar na mata. Bom, como que então a gente produz, né? Como que a gente faz a mudinha da Jussara, né? É, Você precisa, antes de mais nada, de matéria vegetal ou um substrato. Você precisa de um recipiente, né? Pode ser esses saquinhos que até a imagem aqui eu mesmo fiz um plantio. Vocês conseguem ver na primeira imagem aqui, mais à esquerda de vocês. Isso pode ser facilmente achado na internet, se encontra facilmente, né? Ou também qualquer outro tipo de recipiente, vocês podem fazer com garrafa PET, né? Vocês podem usar esses recipientes. Geralmente se indica de que as sementes colhidas e preferencialmente despolpadas, elas, né, sejam utilizadas aí de 3 a 5 sementes, né, dentro do recipiente. E, obviamente, né, deve ser bastante úmido, né, então se recomenda uma irrigação, né, não diria diária, mas a cada 2 dias seja feita uma espécie de irrigação e que não esteja num lugar completamente sombrio e também não esteja muito exposta à luz do sol, né? Pelo menos até pelo menos pelos 3 primeiros anos, né? Ela deve ficar num lugar um pouco mais sombreado. Então aqui eu fiz até uma espécie de uma pequena estufa só para a Jussara, não? Elas estão geminando. E aqui, além de um plástico branco transparente, ou transparente, você, né, o ideal seria pôr uma espécie de um sombrite. Isso vai facilitar muito a germinação e o crescimento dela. Na foto lá daqui, né, isso foi já uma atividade que nós fizemos através do projeto da UTFPR Campo Mourão, com a professora Adriana, e também com a colaboração da professora Marli. Nós plantamos na região sudoeste do Paraná mais de 700 mudas de palmeira jussara, até pelo fato de que é uma região um pouco mais fria. A gente tinha interesse de estudar como que essa palmeira se comportaria em regiões mais frias. Como ela é nativa, ela gosta de estar em mato nativo, virgem, né? Então ela fica protegida de qualquer forma, tanto do sol quanto das próprias geadas, né? E pelo que se observou o desenvolvimento até o momento, é que elas estão se desenvolvendo muito bem. Obviamente, nos períodos mais frios, elas passam por um processo de dormência e se desenvolvem um pouco menos, mas nada que afete muito, né, o desenvolvimento da Jussara. Bom, uma coisa importante também da Jussara é que ela, né, além de a gente poder, né, produzi-la, né, através de recipiente, pode obviamente ser feito em covas, né, você pode colocar de 5 a 7 sementes por covas, tem de 5 centímetros, obviamente, sempre dentro de uma mata, lugares que também sejam mais úmidos, beiras de riacho, por exemplo, são muito propícios para
o bom desenvolvimento da Jussara. E, obviamente, quem também contribui muito com o plantio da Jussara, né, não são só os humanos, mas, sobretudo, os próprios animais. Então, aqui, ó, 30 espécies de mamíferos e 40 espécies de aves. Dentre os mamíferos, obviamente, a anta é um dos animais que mais contribui, né, para a proliferação da Jussara. E entre as aves tem aí o sabiá, tem o tucano, o jacu e, sobretudo, né, o jacutinga. O jacutinga, inclusive, está em extinção. E um dos motivos da extinção, além da perda da biodiversidade, é justamente porque a Jussara se encontra em extinção. A Jussara está no processo de extinção não só pela destruição da Mata Atlântica, mas também porque o seu palmito era muito cobiçado, o palmito doce, como a gente viu acima, né? Isso fez com que muitas pessoas, né, derrubassem a palmeira justamente com o intuito só de retirar o palmito. Isso fez com que a palmeira entrasse, né, em uma zona de alerta de extinção. E, e a jacutinga, então, ela depende muito, né? O principal alimento da jacutinga é justamente o juçaí, né, que é o fruto da juçara. E também pelo fato de que, como ela também não tem voos longos, ela precisa de uma mata contínua, né? Se não tem a mata contínua, pelo menos os grandes corredores que permitem ela de migrar de um lugar para o outro, né? Atrás de alimento. Mas tá aí, então, duas coisas interessantes. A jacutinga, que é extremamente dependente da juçara. E justamente falando em extinção, né, da palmeira, não só da jacutinga, mas da palmeira jussara também, hoje nós temos uma normativa, né, de que proíbe, né, na verdade é um crime hoje você derrubar uma palmeira. Então você só pode fazer extração dos palmitos se você tem um plantio de manejo, né, que ele foi plantado com uma certa licença, você depois também pode pedir licença para fazer a extração do palmito. Certo? Bom, gente, era isso, né? Devido, né, a gente está gravando essa palestra oficina, não pude me delongar muito justamente pela questão do tempo, da conversão desse material, e era mais com o intento de que essa mensagem chegasse às pessoas que se inscreveram na oficina e, obviamente, não puderam participar. Então é isso, finalizo por aqui. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem entrar aí em contato com o projeto e a gente pode estar sanando essas dúvidas e também, quem sabe, fazendo algumas parcerias através de recuperação ambiental. A gente já tem algumas parcerias, já implementamos em alguns locais, estamos implementando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou quiserem, né, alguma explicação, alguma parceria, por favor, entre em contato com a gente. Então é isso. Muito obrigado a todas e todos.